Nos tempos dos gregos e romanos antigos, existia um mito sobre alguém que era um pouco obcecado demais com a própria imagem. Uma das histórias conta que Narciso era um jovem de beleza estonteante que vagava pelo mundo, buscando alguém para amar. Depois de rejeitar uma ninfa chamada Eco, ele viu o próprio reflexo em um rio e de imediato se apaixonou por ele. Incapaz de se afastar, Narciso acabou se afogando. Diz a lenda que uma flor nasceu no lugar de sua morte e nós a conhecemos como Narciso. Esse mito captura a ideia essencial do narcisismo, um envolvimento intenso e, muitas vezes, prejudicial com o próprio eu. Mas ele vai muito além de ser apenas um tipo de personalidade que vemos em colunas de conselhos. Na verdade, o narcisismo é um conjunto de traços classificados e estudados por psicólogos. A definição psicológica do narcisismo se resume a uma autoimagem grandiosa e inflada. Em diferentes níveis, os narcisistas acreditam que são mais bonitos, mais inteligentes e mais importantes que as outras pessoas, e por isso merecem um tratamento especial. Os psicólogos reconhecem duas formas principais de narcisismo como traço de personalidade: o narcisismo grandioso e o narcisismo vulnerável. E para além delas, existe o transtorno de personalidade narcisista, uma versão mais extrema, que vamos abordar em instantes. O narcisismo grandioso é o tipo mais conhecido, caracterizado por extroversão, dominância e uma constante busca por atenção. Narcisistas grandiosos perseguem poder e notoriedade, muitas vezes se destacando como políticos, celebridades ou líderes culturais. É claro que nem todo mundo que almeja essas posições de poder é narcisista. Muitos o fazem por razões muito positivas, como alcançar seu potencial máximo ou melhorar a vida das pessoas. No entanto, indivíduos narcisistas buscam o poder pelo status e pela atenção que ele proporciona. Já os narcisistas vulneráveis podem ser mais quietos e reservados. Eles também têm um forte senso de direito, mas são facilmente ameaçados ou ofendidos. Em ambos os casos, o lado sombrio do narcisismo se manifesta a longo prazo. Narcisistas tendem a agir de forma egoísta. Um líder narcisista pode tomar decisões arriscadas ou antiéticas, e um parceiro narcisista pode ser desonesto ou infiel. Quando a visão que têm de si mesmos é desafiada, podem se tornar ressentidos e agressivos. É como uma doença em que quem a tem se sente bem, mas as pessoas ao seu redor sofrem bastante. Quando levado ao extremo, esse comportamento é classificado como um transtorno psicológico chamado transtorno de personalidade narcisista. Ele afeta cerca de 1% a 2% da população, sendo mais comum em homens. Além disso, é um diagnóstico reservado para adultos. Jovens, especialmente crianças, podem ser muito egocêntricos, mas isso pode ser apenas uma parte normal do seu desenvolvimento. A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria descreve várias características associadas a esse transtorno. Elas incluem uma visão grandiosa de si mesmo, problemas com a empatia, um senso de que tudo lhes é devido e uma necessidade constante de admiração ou atenção. O que torna esses traços um verdadeiro transtorno de personalidade é o fato de que eles dominam a vida das pessoas e causam problemas significativos. Imagine que, em vez de cuidar do seu cônjuge ou filhos, você os usa como fonte de atenção ou admiração. Ou imagine que, em vez de buscar um feedback construtivo sobre seu desempenho, você dissesse a todos que tentaram ajudá-lo que estavam errados. Então, o que causa o narcisismo? Estudos com gêmeos mostram um forte componente genético, embora ainda não saibamos quais genes estão envolvidos. Mas o ambiente também tem um peso grande. Pais que colocam seus filhos em um pedestal podem fomentar o narcisismo grandioso, enquanto pais frios e controladores podem contribuir para o narcisismo vulnerável. O narcisismo também parece ser mais elevado em culturas que valorizam a individualidade e a autopromoção. Nos Estados Unidos, por exemplo, o narcisismo como traço de personalidade
tem aumentado desde os anos 1970, quando o foco comunitário dos anos 60 deu lugar ao movimento de autoestima e ao crescimento do materialismo. Mais recentemente, as mídias sociais multiplicaram as possibilidades de autopromoção, embora seja importante notar que não há evidências claras de que as mídias sociais causem o narcisismo. Em vez disso, elas fornecem aos narcisistas um meio para buscar status social e atenção. Mas será que os narcisistas conseguem melhorar esses traços negativos? Sim, tudo o que promove a reflexão honesta sobre o próprio comportamento e o cuidado com os outros, como a psicoterapia ou a prática da compaixão, pode ser muito útil. A dificuldade é que pode ser um desafio para pessoas com transtorno de personalidade narcisista manter o esforço para o autoaperfeiçoamento. Para um narcisista, a autorreflexão é difícil quando o ângulo não é nada lisonjeiro.